Mudou que antes eu era expulsa dos lugares e presa, agora não sou mais. Eu acho que isso foi uma diferença boa. Eu fui algumas vezes presa aqui na frente, né, do Congresso, aqui dentro do Senado. E agora essa liberdade, né, de ir e vir mudou bastante. Mas existe uma frustração, porque quando a gente é militante, a gente acha que a gente vai entrar e como deputado você vai conseguir fazer tudo. E não é bem assim, aí você se sente frustrado. Existe uma frustração assim, de você não conseguir fazer tudo o que você quer. Mas ao mesmo tempo também é um exercício diário de você tentar agregar pessoas, conversar, né? São principalmente nas votações de derrubada de veto, por exemplo, que a gente vê que o veto era importante de manter, o abuso de autoridade, projetos que passaram e que um voto não faz diferença. Isso causa frustração. Quando a gente está lá fora, a gente acha que vai entrar e isso não vai mais acontecer. A sensação que você tem é que você vai entrar e que tudo vai ser diferente. Não é. O abuso de autoridade passou, já passaram alguns projetos, né? Aumento do fundo eleitoral, passou na Câmara, mesmo a gente votando contra. E aí você sai dali com uma sensação de que ser um de 513 não é suficiente. Mas você está fazendo sua parte? Tá, mas não é suficiente. Isso é uma frustração danada. Quando eu virei deputada, eu fui conversar com o Rodrigo Maia e falei, espero que nossas diferenças fiquem no passado. E a gente combinou que isso seria realizado. Eu não ia mais atacá-lo como eu atacava como ativista e ele procuraria esquecer também o que eu fiz com ele, que eu também fiz, né? Eu fiz vídeos, etc. Eu bati muito no Maia. Eu tenho procurado criticar pontualmente as atitudes dele quando eu não concordo. Então eu critiquei ele 2 vezes esse ano, que foi justamente quando ele tentou implementar um parlamentarismo branco. Nós não vivemos um parlamentarismo. Então ele não é chefe do executivo. Ele tem que saber separar as coisas. Não dá para ele querer compensar aqui no legislativo o que ele não concorde com o presidente Bolsonaro. Então eu critiquei pontualmente essas vezes e disse, isso aqui a gente não vai aceitar. E até conversamos depois disso, porque eu estou pedindo a relatoria do projeto da cannabis. E ele está avaliando, né? Era para ser implementada a comissão especial há 2 semanas e foi adiado. Justamente porque eu pedi para participar do projeto. E dentro de uma Câmara onde o presidente, vou tomar cuidado com minhas palavras, onde o presidente escolhe quem é relator do que, o presidente tem muito poder. Então também não é inteligente eu bater de frente com o presidente da Câmara. E além do que, não é legal a gente ter uma presidência da Câmara enfraquecida. Um presidente da Câmara ele tem que estar fortalecido para poder votar as pautas, inclusive do governo. Então ele só conseguiu aprovar, a gente só conseguiu aprovar a reforma da Previdência porque a gente tem um presidente da Câmara que é forte. Assim como o Cunha conseguiu só aprovar o impeachment porque ele estava fortalecido, e a gente, até como ativista, eu tinha esse cuidado. A gente batia nas questões do Cunha pontualmente, mas a gente não batia na instituição presidência da Câmara. E ele, como presidente, tem que estar fortalecido. Só que, pontualmente, eu critico algumas atitudes. Ele não pode querer ser chefe do parlamentarismo branco. Isso daí não dá. E não dá também para a Câmara boicotar os projetos conservadores do Bolsonaro. Né? Eu acho que o povo tem que estar atento a isso. Eu tenho criticado ele também por causa disso. Assim, tenho criticado... na verdade, nem criticado, eu tenho pedido para que isso não aconteça. A gente não pode boicotar o Projeto Brasil, o Projeto Bolsonaro, porque existe uma rixa. Não pode existir rixa entre os dois. Então, até como base governista, eu tenho que tomar esse cuidado. De conseguir transmitir para o público o que eu vejo aqui dentro e ver que as pessoas estão felizes por saber, pelo menos, ainda que a notícia seja ruim, pelo menos saber de uma fonte segura, saber que tem alguém fazendo algo diferente, fazendo algo para mudar alguma coisa. As pessoas se sentem eu sinto que há um grande apoio das pessoas de se sentirem felizes por ter alguém que defende algo que eles gostariam de defender. Então você representar de fato. Eu mesmo tenho culpa da polarização. E às vezes, quando a gente vê, já aconteceu. A gente não faz com a intenção de polarizar ou de esticar uma corda. Por exemplo, daquela vez que falaram fora Carla Zambelli no meio da manifestação, foi realmente uma senhora que acabou ali juntando algumas pessoas, sendo que a maioria até inclusive saiu dali e foi pro meu caminhão junto comigo.
Então foi algo pontual. Não mexeu comigo, assim, porque eu não senti... Quando você está com a consciência tranquila de que você fez a coisa certa, aquilo ali não vai mexer com o seu ego, ou você vai ficar chateado. Não, eu fico triste porque as pessoas não entendem exatamente... Algumas pessoas não entendem exatamente qual foi a intenção. Porque eu já errei várias vezes e vou errar outras mais, mas a gente erra tentando acertar. O principal ali é que realmente a gente está vivendo uma polarização muito grande. A única coisa que eu não concordei é que não existe esquerda contra a esquerda. A esquerda não briga consigo. A gente está brigando muito entre a gente justamente porque muita gente não está nem aí com o que pensam as outras pessoas. A gente está mais preocupado em afirmar o nosso ponto do que necessariamente juntar as coisas. E vai ter um aprendizado muito grande nos próximos anos, porque ou a gente começa a se juntar e se unir em torno de objetivos comuns, ou a gente vai assistir essa autofagia acontecendo e destruindo a classe política da direita. Isso não vai funcionar. Não está funcionando e vai continuar não funcionando. A gente está perdendo várias batalhas por essa desunião. Mas, assim, o que eu tenho procurado é não atacar pessoas da direita. Eu tenho atacado pontualmente ideias, fatos que eu não concordo, apontando alguma coisa que está errada, mas eu acho que mesmo isso deveria ser mais a porta fechada, sabe? Quando discorda de uma pessoa, chamar e conversar. É que muitas vezes, na ânsia de tentar fazer a coisa certa, você acaba expondo, mas eu faço a minha culpa e acho que está errado, não está certo não. A gente deveria ser mais cuidadoso. O da cannabis medicinal. Aí é um projeto meu, que eu acho até que ele particularmente pode até ser contra, da forma como eu penso. E é uma coisa até que eu não tenho falado com o presidente, que é justamente para não vir não dele, que tem que parar. Então, eu estou esperando até para ele, se a gente conseguir desenvolver melhor o raciocínio, chegar para ele o raciocínio completo, eu acho que o presidente vai comprar essa briga também. Eu acho que quem conhece as mães, a família das pessoas doentes e vê a dificuldade que eles estão passando, compra o projeto, compra a ideia, né? Então é um projeto meu, de doenças raras, também é um projeto meu, não é do presidente. E é meu no sentido de, não tem ninguém com doença rara na minha família, não tem ninguém com deficiência na minha família, mas eu comprei isso daí porque eu acho que a gente está viveu um momento de tanta corrupção no Brasil que a saúde ficou muito para último plano, não é nem para segundo, é para último plano. Então, por exemplo, o projeto da cesárea, né, da opção da cesárea para a mulher, também é um projeto que eu comprei, era da Janaína Pascoal, ela me mandou e eu comprei um projeto meu, que é contra o governo, se você for pensar, porque aumenta o custo. Só que aumenta o custo a curto prazo. A longo prazo, a gente vai ter menos crianças com problemas, com deficiência, porque tem muita criança com deficiência decorrente de parto normal mal feito. Então, em longo prazo, a gente vai conseguir economizar isso para a saúde e para as pessoas, né? Então, são dois projetos. Esses projetos mais de saúde, ligados à saúde, acho que são mais meus. E tem projetos que são meus, mas que são bolsonaristas também. Então, por exemplo, o auto de resistência seguido de morte, que é para proteger os policiais, também é um projeto mais meu. E aí teve projetos que eu apresentei, primeiro que o presidente, por exemplo, da pontuação da habilitação. Eu apresentei um projeto para aumentar para 50 pontos, para perder a habilitação, e para pessoas que têm habilitação profissional o dobro, 100 pontos. E depois ele apresentou um de 40. Então acabou sendo um projeto que eu vou defender porque é do Bolsonaro, mas eu apresentei antes que ele aqui no parlamento. O do Vossa Excelência também eu apresentei no primeiro dia de parlamento e depois ele decretou o fim do Vossa Excelência no âmbito executivo. Então, assim, tem coisas engraçadas, que é o meu e parece que é dele, né? Tem pautas que têm que estar acima da ideologia. Pautas humanitárias, pauta do suicídio, da automutilação, né? Que eu estava agora num evento, por exemplo, com a Damares. A gente está com pelo menos 14 milhões de crianças se automutilando no Brasil agora, nesse exato momento. Casos seríssimos de crianças que estão engolindo o caco de vidro e puxando para poder rasgar a garganta e se automutilar. É muito complicado, tá? Sim, tem muitas pautas. Não, fica tranquilo. Tem muitas pautas que a gente precisa se unir. Se a gente não conseguir se unir, pessoas vão sofrer. Então, da cannabis é um. E aí eu não me importo. Tem gente falando, mas você se aliou ao Freixo. Não existe uma aliança com o Freixo. Existe uma concordância, um tema específico, e que eu pedi para eles não envolverem a cannabis, o uso recreativo.
Isso foi um pedido. Eu falei, por favor, não envolvam o uso recreativo nesse projeto, senão vocês vão acabar com o projeto. E eles aceitaram. Então, assim, que bom que a esquerda está aberta a ouvir isso e aceitar. Assim como os conservadores vão ter que estar abertos a ouvir determinadas coisas e aceitarem também. Então, estou tomando porrada por causa do cannabis medicinal. Vou tomar porrada das vezes que eu vou conversar com a esquerda, mas tem pessoas que eu não consigo conversar. Gleisi Hoffmann não vai me pedir para eu sentar com ela para conversar alguma coisa que eu não vou. Mas o Marcelo Freixo é uma pessoa respeitosa. Assim, dá para conversar com ele respeitosamente, divergindo, sem precisar atacar pessoalmente. Ele consegue debater ideias sem atacar a pessoa. Então, por que não? Por que não conversar? Eu não me vejo como extrema-direita porque eu consigo... Eu acho que extremo, tudo que tem palavra extrema, parece que é uma pessoa que não consegue debater nada. É aquela pessoa que tem a mente fechada e acabou. Então eu não consigo me ver como extremista. Eu consigo me ver como conservadora, e aí eu sou radicalmente conservadora. Assim como o presidente falou que é terrivelmente cristão, então eu sou terrivelmente cristã também. Terrivelmente, eu tenho uma terrível fé das coisas de Deus, etc. Então assim, mas eu não me sinto extrema, porque a definição de extrema-direita tem uma coisa meio negativa, né? De não aceitar algumas coisas. Então, eu acho que eu sou direita. Não diria que eu sou extrema. E também não acho que o PSOL seja extrema esquerda, não. Eu acho que é esquerda. É que tem pessoas que são extremistas lá, né? Comunistas e tal. Aí eu acho que aí é comunismo. Não é nem extrema esquerda, é comunista mesmo. Mas é uma questão de definição, né? A gente pode discordar da definição. Nem todo esquerdista é comunista, né? Tem gente esquerdista ali que é socialista, que quer um Estado maior para cuidar das pessoas, mas não necessariamente o comunismo, não defendem o comunismo. Então eu acho que a gente vai ter que definir primeiro os parâmetros do que é extrema-direita, do que é extrema-esquerda, do que é comunismo, do que é conservadorismo, para depois encaixar as pessoas. A primeira coisa para a representatividade feminina aumentar é as mulheres passarem a votar em mulheres. Porque mulher não vota em mulher. O meu público é 80% masculino. Porque mulher não confia em mulher. A mulher, em geral, ela é muito competitiva com outra mulher. Então, a primeira coisa é a própria mulher deixar de ser preconceituosa, né? O meu público feminino é muito fiel. As mulheres que gostam de mim gostam mesmo, me defendem mesmo. Mas são normalmente aquelas mulheres que têm mais autoconfiança. A mulher, quando tem um problema de autoconfiança, um problema de autoestima, autoafetividade ou afetividade com outra pessoa, ela normalmente não gosta de outra mulher. E aí não vai ser uma cota que vai resolver. Obrigar a mulher a se candidatar não vai resolver. Em 2016, a gente teve 600 vereadoras no Brasil que não votaram sequer em si próprias. Ou seja, eram laranjas mesmo. Então, você colocar cota só vai aumentar o número de laranjas. Eu sou favorável de que isso seja resolvido com a educação. Mas a mulher, ela tem um instinto mais maternal, um instinto de família, de lar. A mulher não vem para a política porque é difícil ser mulher na política. Ou ser política sendo mulher. Tem filhos e querendo ou não, meu filho fica para segundo plano. E aí é uma coisa que dói, entendeu? Não gosto de ter meu filho para segundo plano. Eu sei que ele está em segundo plano. Mas eu tenho uma mãe para me ajudar a cuidar, eu tenho um pai, meu avô e a avó estão me ajudando a cuidar. Então é diferente. Agora, como é que você pode trazer a mulher para a política se naturalmente a mulher gosta mais do lar do que outra coisa? Então, eu acho que é só com a educação que isso vai se resolver. E em longo prazo, não é curto prazo. E seria bom se a mulher viesse para a política, porque a mulher é menos corrupta. Assim, é cientificamente provado de que a mulher é menos corrupta, né? Até porque existe aquela coisa do homem ter que prover, então o homem tem que ter mais dinheiro e acaba que o homem cai um pouco mais em corrupção. A gente não vai resolver isso com cotas. Eu defendo que a mulher esteja em qualquer lugar onde ela quiser. Se ela quiser estar na rua trabalhando, é na rua. Se ela quiser estar em casa, arrumar um marido para cuidar dela, é direito dela. Se a mulher se sentir bem no papel de mãe exclusivamente, dona de casa, ela tem o direito de fazer isso. Quando a feminista diz que a mulher tem a obrigação de sair de casa, ela coloca aquela mulher que quer cuidar dos filhos, quer ser dona de casa, numa situação constrangedora. É como se a mulher fosse obrigada a desbravar o mundo. Peraí, se a mulher quiser cuidar dos filhos? Eu tenho amigas que ficam em casa cuidando dos filhos e vou dizer que eu tenho até um pouco de inveja, porque os filhos são muito mais bem cuidados. Existe uma relação direta da mulher sair para trabalhar
com a pedofilia, com o suicídio, com a automutilação. Porque os filhos não estão sendo mais cuidados pelas mães, estão sendo cuidados por creche, por cuidadores. O índice de pedofilia com crianças que não estão com suas mães, estão com padrasto, com tios, com avós, etc., com gente que não é da família, cuidadores, e que sofrem pedofilia e estupro infantil por causa disso, aumentou muito. Então, o feminismo, ele no final das contas é uma hipocrisia, porque defende que a mulher pode fazer isso, mas não defende que a mulher faça as coisas que elas entendem como machismo. Então, acaba que o feminismo ele seria bom se ele defendesse que a mulher seja igual em todos os sentidos. Em todos os sentidos, assim, respeitando biologia. Né? Uma mulher não pode carregar saco de cimento nas costas. E feminista não entende isso. Aí quando eu defendo, por exemplo, que a mulher possa escolher o parto, se ela quer cesárea ou normal, as feministas são contra. Não, porque a mulher tem que fazer parto normal. Peraí, então você está dizendo que a mulher não pode ter um conforto de ter o parto cesárea se ela quiser? Você prefere então que ela não seja mãe? Se ela quiser ser mãe, mas tiver medo do parto normal, ela não pode optar pela cesárea? Ué, não é meu corpo, minhas regras? É meu corpo, minhas regras até a página 2? Então tem muita coisa dentro do feminismo que é hipocrisia, que é da boca para fora. E quando tem que defender a mulher de verdade, elas se omitem. E a quantidade de mulheres que, se a mulher for direitista, então, aí não defende. A gente tem uma direitista lésbica, que é a Carol Weller, que ela é extremamente atacada pelas feministas. Por quê? Porque ela defende que ela é conservadora, é uma lésbica conservadora, defende a família, é contra a ideologia de gênero. E ela mesma fala que ela foi abusada justamente por não ter esse cuidado com a mulher. Ela foi abusada, acabou virando lésbica porque ela pegou nojo de homem, entendeu? E ela hoje é conservadora e é atacada pelas feministas. Então, assim, feminismo até a página 2, né? Meu corpo, minhas regras, até a página 2 também. Com a publicação dessa questão do colégio militar, etc., vieram muitas ameaças, não do grupo que já ameaçava. O grupo que já ameaçava, ele deu uma parada desde que o Fantástico publicou o nome deles, porque o chefe da quadrilha apareceu no Fantástico e ele sumiu. Depois disso, a gente tinha o paradeiro dele, ele estava na Espanha, a gente estava acompanhando as coisas, o passo a passo que ele estava dando. E aí, quando o Fantástico expôs o nome dele, depois do ataque de Suzano, dizendo que ele era um dos chefes da quadrilha de Suzano, ele acabou sumindo, né? Mas, e aí o que aconteceu foi assim, outras ameaças, de gente até que coloca público, né? Se eu tivesse uma arma, eu matava a Carla, se eu encontrasse a mulher na rua, eu vou descer um tijolo na cabeça dela. Gente que coloca isso publicamente, com o nome exposto, tudo. E as ameaças veladas diminuíram bastante. Até porque quando você expõe isso publicamente, as pessoas ficam com receio de mandar, né? Eu espero que tenham receio também de chegar perto. Nas escolas, a gente não pode ter política partidária. E aí, seja para a direita, seja para a esquerda. Eu não quero um professor falando para o meu filho nem bem nem mal do Bolsonaro. Não é para falar bem do Bolsonaro e não é para falar mal do Bolsonaro. A escola não serve para isso. O que acontece com a escola sem partido é que quanto mais se fala de partido em escola, menos se dá de matéria. Então, basicamente professor, dê a aula que você tem que dar, a disciplina que você tem que dar, sem entrar na questão do cunho partidário. E escola sem partido está sendo mal interpretado, né? Há muito tempo. Tem gente que tem a coragem de falar que escola sem partido quer criminalizar a atividade do professor, quando na verdade escola sem partido nada mais é que um cartaz em sala de aula para o aluno saber quais são os deveres do professor e poder cobrar isso do professor. Eu sou contra ensinar terraplanismo para criança, porque eu acho que não tem que ser o que é cientificamente comprovado, sabe? Ideologia de gênero, por exemplo, homem é homem, mulher é mulher, não tem que ficar falando que quem nasce. Então, assim, a gente tem que ser mais científico nas coisas, né? A gente tem aí um ministro da Ciência e Tecnologia que finalmente entende ciência e tecnologia. Como ele falou essa semana, inclusive, eu vi a Terra redonda, né? Caramba. Quem quiser achar que a Terra é plana não tem problema, mas não querer meter isso na cabeça das crianças. É a mesma coisa da ideologia de gênero, entendeu? Você quer acreditar isso na sua casa, dos seus filhos, tudo bem. Agora, não vem meter isso na cabeça das crianças. Eu sou monarquista. Eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito para implantar a monarquia no Brasil. Seria primeiro o parlamentarismo, mas a gente não tem ainda a cultura do Brasil. A gente precisa fazer muitas reformas eleitorais antes de chegar no parlamentarismo.
Você vê que o próprio presidencialismo que a gente está vendo hoje, que é, por exemplo, com ministérios técnicos, foi difícil de você implementar. Hoje, um parlamentarismo no Brasil, ele não daria certo por enquanto. A gente teria que primeiro mudar algumas coisas eleitorais, melhorar o Congresso. A gente tem que aumentar o combate à corrupção, melhorar a impunidade, né? Assim, combater a corrupção através do aumento, da redução da impunidade, para depois a gente ter um parlamento limpo e aí ter um parlamentarismo implementado. E depois do parlamentarismo, com os poderes bem identificados, você tem um chefe de Estado. Um chefe de Estado, ele vai cuidar do quê? Diplomacia e a ligação entre os poderes, assim, garantir que haja independência entre os poderes. E aí você teria o chefe de Estado monarca, né? Aí eu acredito na monarquia. Mas implementar a monarquia hoje no Brasil como ela está, muito difícil. O grande ponto da monarquia é que o chefe de Estado o monarca, ele não precisa ser mudado de 4 em 4 anos. Então não existe uma preocupação com o poder. Não existe uma preocupação com a eleição, com a próxima eleição. É a próxima geração com que se preocupa. O monarca, a Rainha Elizabeth, né? A gente tem 19 monarquias no mundo que estão entre as 25 maiores economias do mundo. Então, das 25 maiores economias do mundo, 24 são parlamentarismos. Uma é presidencialismo, que é o dos Estados Unidos, mas não é um presidencialismo igual ao nosso, porque o presidente dos Estados Unidos ele é só um chefe de Estado. Ele não é um chefe de governo também, porque os governos são governados pelos governos de cada estado. Então, você tem 24 parlamentarismos que deram certo no Brasil, no mundo. Desses, 19 são monarquias. Mas existe toda uma história, né? E existem já os monarcas que cuidam das gerações. Se a gente tivesse alguém preocupado com a próxima geração no Brasil, a gente não teria tanto problema.